Então, tínhamos falado, sim? Um sistema de equações lineares é um conjunto de equações lineares, simplesmente, sim? Então, são várias equações colocadas em simultâneo, tá? E agora, esse sistema, esse conjunto de equações lineares vai se chamar homogêneo se o que está na direita da igualdade, se o que não tem variáveis, sim, é zero. E vai ser não homogêneo quando desses números não seja zero, tá? Então, simplesmente isso, é só o nome, tá? Mas é importante saber isso, por quê? Porque já dá para tirar algumas conclusões dos sistemas homogêneos. Por exemplo, antes disso, sim? Tínhamos agora um sistema de equações lineares, temos um sistema de equações lineares. E o que significava resolver esse sistema de equações lineares? Sim? Encontrar valores, números para x1, x2, assim até a última variável, xn nesse caso, que verifiquem todas as equações do sistema, sim? Então, encontrar uma solução é isso, encontrar os valores para as variáveis que verifiquem todas as equações do sistema, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema, qualquer sistema, com qualquer número de variáveis que seja homogêneo, eu já posso falar o quê? Que x1 igual a zero, x2 igual a zero, e assim até xn igual a zero, é uma solução desse sistema, sim? Porque vai verificá-lo, sim? Por exemplo, deixa-me escrever aqui um pouquinho, usar a caneta, ok. Por exemplo, se temos um sistema homogêneo é o quê? Um sistema de equações mais z igual a zero, sim? O que está na direita da igualdade tem que ser zero. E podemos ter, por exemplo, aqui y mais raiz de 3z igual a zero, tá? Um sistema de duas equações e três variáveis. É um sistema homogêneo. O que está na direita da igualdade, os números que estão na direita da igualdade são zero, sim? Então, aqui já dá de cara para saber qual que é uma solução, sim? X igual a zero, y igual a zero e z igual a zero é solução, sim? Se eu substituo no sistema, claramente eu vou ter que esses números verificam as equações, sim? Então, quando temos sistemas homogêneos, temos sempre esta solução, tá? Então, sempre vamos ter essa solução, 0, 0, 0, tá? Então, quando temos sistemas homogêneos, já dá para reconhecer algumas coisas, ok? E essa solução daqui é chamada solução trivial. Por quê? Porque é a mais óbvia, sim? Então, essa solução aqui é uma solução, é a solução trivial. Então, essa solução 0, 0, 0 é a chamada solução trivial do sistema homogêneo, tá bom? Então, era isso. Depois, o que pode acontecer com uma equação? Pode ter mais de uma solução, sim? Não necessariamente tem uma solução. Já vimos anteriormente que um sistema de equações pode ter mais de uma solução, sim? Ok. Então, e tinha quantas possibilidades tinha para os sistemas de equações? Tinha três possibilidades, sim, para soluções. Primeiro, que o sistema ele não tem solução, sim? Já vimos exemplos na aula passada também, sim? Quando um sistema não tem solução, então falamos que o sistema é incompatível. Exemplos de sistemas incompatíveis, por exemplo, exemplos bem rápidos de sistemas incompatíveis. 2x mais y igual a 1. Sim? Outro exemplo poderia ser, por exemplo, 2x mais y igual a 3. Sim? Obviamente, esse sistema aqui não tem soluções. Não tem dois números que o duplo de um mais o outro me dê 1 e simultaneamente me dê 3. Sim, não tem como. Então, esse sistema é incompatível. Incompatível. Sim? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que o sistema não tenha soluções. Nesse caso, falamos que é incompatível. Sim? Pode ser que ele possua só uma única solução. E, nesse caso, falamos que o sistema é compatível. E pode ser que tenha muitas soluções. Sim? Então, nesse caso, falamos que o sistema é compatível indeterminado. Tá? Então, compatível, incompatível quando não tem solução. Compatível quando tem uma única solução. Tá? E compatível indeterminado quando tem muitas soluções. Não podemos determinar todas as soluções. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é incompatível. Sim? E agora, um sistema de equações que seja compatível, por exemplo, é isso aqui. Por exemplo, se x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Sim? Isso aqui dá para ver facilmente que tem uma única solução. X igual a 2, y igual a 1. Sim? Esse sistema tem unicamente essa solução. Então, esse sistema aqui é compatível, sim? Tem uma única solução. E agora,
um sistema compatível indeterminado, ou seja, que tenha muitas soluções. Seria, por exemplo, esse aqui, x mais y igual a 3, 2x mais 2y igual a 6, sim? A segunda é a primeira equação multiplicada por 2, simplesmente, mas são duas equações diferentes, sim? Então, é um sistema de equações. Agora, esse sistema é compatível indeterminado, sim? Por quê? Porque, como eu já tinha falado, essa segunda equação é a primeira multiplicada por 2, sim? Então, não tem nenhuma informação nessa equação que tenha a segunda. Essa segunda equação não dá nenhuma informação a mais do que dá a primeira, sim? Então, é a mesma coisa que ficar só com essa equação aqui, igual a 3, sim? E agora, esta equação aqui tem muitas soluções. Por exemplo, x igual a 1, y igual a 2, sim? X igual a 0, y igual a 3, x igual a menos 1, y igual a 4 e assim, sim? Tem muitas soluções o sistema. Então, nesse caso, falamos que o sistema de equações é compatível indeterminado, sim? E, no caso, como foi notado na aula passada por alguns de vocês, no caso de duas variáveis e três variáveis, temos uma interpretação geométrica, sim? Por quê? Porque, no caso, se temos duas variáveis, cada equação vai descrever uma reta, sim? Então, temos duas variáveis, por exemplo, temos um sistema de equações aqui. Um sistema de equações ax mais b, y igual a p. Cx mais dy igual a q. Tá? Um sistema de equações de duas variáveis e duas equações. Então, cada equação dessas aqui descreve uma reta, sim? Tem um plano aqui e tem, por exemplo, sim? Os valores de A e B são genéricos, sim? Então, pode ser uma reta, por exemplo, assim, a primeira reta. E a segunda reta poderia ser, por exemplo, se esse sistema aqui fosse compatível, existiria uma única solução. Então, o que estaria falando? Que essas duas retas se cortam num ponto, tá? A reta representada pela primeira equação e a reta representada pela segunda equação se cortam num ponto. Então, nesse caso, o sistema é compatível, quando essas retas se cortam num ponto, tá? Quando que o sistema seria compatível indeterminado? Seria compatível indeterminado quando? Nas duas retas temos duas opções. Primeiro, duas retas podem se cortar num ponto, sim? O que outra coisa pode acontecer? Uma reta está em cima da outra, sim? Ou seja, tem aqui, tem essa reta aqui e a outra reta está em cima. Ou seja, é a mesma reta, né? Está em cima. Então, nesse caso, as equações, o sistema de equações é compatível indeterminado, sim? E outra coisa que pode acontecer é o quê? Que as duas retas sejam paralelas, sim? Ou seja, não tem um ponto de contato entre elas. Tem um plano aqui, tem uma reta aqui e tem essa outra reta aqui, sim? Então, elas são paralelas. Não tem um ponto que esteja simultaneamente nas duas retas. Então, nesse caso, cada reta representa uma equação. Então, não tem uma solução para a equação. Não tem um ponto que esteja simultaneamente nas duas retas, tá? Então, nesse caso, o sistema é incompatível, tá? Então, incompatível quando as retas são paralelas. Compatível indeterminado quando uma reta está em cima da outra. As retas são iguais. E compatível, ou seja, tem uma única solução quando as retas se cortam num único ponto, tá? Então, también se dice que es compatible determinado, ¿eh? sim, Ujú. sim, Generalmente es compatível. así, determinado. Generalmente así está funcionando. Tá bom. Compatível Ya. determinado, Ujú. Ent- tá? Compatível determinado, quando tem uma solução, Ajá, eso. tá? Compatível determinado quando tem uma solução, compatível indeterminado quando tem infinitas soluções e incompatível quando não tem solução, tá? Então, não tem mais configurações para um par de retas no plano. Duas retas no plano, somente pode acontecer três opções com elas, sim? Se cortam um ponto, uma está em cima da outra, ou são paralelas. E em cada caso, o sistema de equações que elas representam vai ser incompatível, compatível determinado e compatível indeterminado e compatível determinado, tá? E quando temos três variáveis, também podemos ter uma interpretação simultânea, uma interpretação análoga, tá? No caso, seria mais difícil de fazer o gráfico, né? Mas em três variáveis, cada equação representaria um plano, sim? Seria um plano em três dimensões, sim? Seria um plano. Então, se teríamos um sistema de equações com três variáveis e três equações, teríamos três planos, sim? O que pode acontecer com três planos? Eles podem se intersetar num único ponto, sim? É o caso, por exemplo, pensa no plano, em três planos ortogonais.
Sim? Eles intersetam num único ponto. Agora, pode acontecer que eles intersetem numa reta também, sim? E aí já temos infinitas soluções, sim? E pode acontecer também o quê? Pode acontecer que que dois deles sejam paralelos, sim? Que os três planos sejam paralelos. Então não vai ter um ponto em comum nos três planos, sim? Então ali o sistema vai ser incompatível, sim? Então dá para fazer a mesma coisa em R3, só que vamos ter um pouco mais de dificuldade para fazer o gráfico, tá? Mas a interpretação se faz analogamente, ok? Então tá. Agora continuamos com isso aqui. Já tínhamos falado o que são as soluções. Falamos do que é a matriz de um sistema também, sim? O que é a matriz de um sistema e a matriz aumentada do sistema, sim? A matriz do sistema era a matriz dos coeficientes das variáveis, sim? E a matriz aumentada aumentava uma coluna. Aumentava a coluna 2 vezes, sim? Essa era a matriz aumentada do sistema, sim? Por exemplo, nesse exemplo, a matriz aumentada do sistema, o que seria? Pega os coeficientes da primeira equação, do primeiro sistema. 2, 1, menos 3, sim? E embaixo, 3 menos 2, 3. Agora, aumenta a coluna 2 vezes, 1 e 4, sim? E assim, ok? Então, essa era a matriz do sistema e a matriz aumentada do sistema. Matriz do sistema, matriz dos coeficientes das variáveis. Matriz aumentada, eu aumento a matriz dos coeficientes, a coluna 2 vezes, ok? E agora, tínhamos falado das operações elementares, sim, que podemos fazer em matrizes, com o intuito de resolver os sistemas de equações. Então, o que vamos fazer? Sim, na aula passada tínhamos falado, dado um sistema de equações, tínhamos a matriz, qual que era a nossa obrigação? Dar uma forma escalonada para a matriz, sim? E para chegar nessa forma escalonada, vamos aplicar operações elementares, sim? O que era uma operação elementar? Trocar linhas, multiplicar linha por um coeficiente e somar linhas, sim? Essas eram operações elementares. E usando essas operações elementares, vamos dar a forma escalonada à matriz aumentada do sistema, sim? Para resolver o sistema, sim? Tínhamos falado que esse era o método de Gauss-Jordan, ok? Então, por exemplo, vejamos alguns exemplos. Pensemos, por exemplo, nesse sistema aqui, menos 3x mais 3y mais 2z igual a 1. 4x mais y menos z igual a 2. X menos 2y mais z igual a 3. Tá? Um sistema de equações de 3 variáveis e 3 equações. Então, primeiro, qual que seria a matriz do sistema? Matriz do sistema, matriz dos coeficientes. Menos 3, 3, 2, 4, 1, menos 1, 1, menos 2, 1. Sim? Essa seria a matriz dos coeficientes, matriz do sistema. E agora, coloca a matriz aumentada do sistema. Coloca a coluna 2 vezes. 1, 2 e 3. Sim? Então, o que vamos fazer? Vamos escalonar esta matriz. Por quê? Porque vamos obter uma matriz que tenha uma forma mais simples. E o sistema ao qual corresponde essa matriz é um sistema que tem as mesmas soluções do sistema inicial. Tá? Então, é por isso que fazemos o escalonamento. Então, como que faz o escalonamento? O primeiro elemento da matriz tem que ser 1. E os que estão embaixo tem que ser 0. Tá? Então, o que eu posso fazer? Operações elementares. Trocar linhas, multiplicar linhas por números e somar linhas. Sim? Então, o que eu faço? Já que eu já tenho um 1 na terceira linha, eu vou trocar a linha 3 pela linha 1. Tá? Então, trocamos. L3, trocamos com L1. Isso vai ficar como, então? Vai ficar 1, menos 2, 1, 3. A segunda linha fica do jeito que está. E a terceira linha é a primeira linha da matriz anterior. Isso, sim? Pronto, então já temos esse primeiro elemento, que é 1. Agora, os elementos que estão embaixo dele têm que ser 0, tá? Como que eu consigo isso? Multiplicando a primeira linha pelo negativo desse elemento, sim? Do elemento que está embaixo, do 4. Então, vou multiplicar essa primeira linha por menos 4 e somar na segunda linha, tá? Então, faz isso. Multiplica por menos 4 a primeira linha e soma com a segunda linha. E o resultado coloca na segunda linha, tá? Então, como é que fica isso aqui? 1, menos 2, 1, 3. Agora, multiplica por menos 4. Menos 4 por 1, menos 4. Mais 4, 0.
Menos 4 por menos 2, 8. Mais 1, 9, sim? Menos 4 por 1, menos 4, menos 1, menos 5. Menos 4 por 3, menos 12, mais 2, menos 10, sim? Pronto. Agora, o que também temos que fazer? Qual que teria que ser 0 também? O que está embaixo desse 4, sim? Ou seja, o menos 3 teria que ser 0. E já que já temos no primeiro elemento da matriz 1, vamos multiplicar essa linha por 3, pelo negativo desse aqui, sim? E somar com a terceira linha, tá? Então, além de fazer essa operação aqui, vamos fazer o quê? Multiplicar por 3 a linha 1 e somar com a terceira. E colocar o resultado na terceira, tá? Então, faz isso. 3 por 1, 3. Mais menos 3, 0 aqui, sim? 3 por menos 2, menos 6. Mais 3, menos 3, sim? 3 por 1, 3. Mais 2, 5, sim? 3 por 3, 9. Mais 1, 10, sim? Então, pronto. Já temos os elementos que estão embaixo do 1, do primeiro 1, que são 0, sim? Agora, o que temos que fazer agora? Vamos para a segunda linha e o primeiro elemento aqui, que seja diferente de 0, tem que virar 1 agora. Para isso, o que eu faço? Vou multiplicar por 1 sobre 9 a segunda linha, sim? Então, como é que fica a matriz? As demais linhas ficam iguais, 0, 1 sobre 9 aqui, sim? Menos 5 sobre 9 e menos 10 sobre 9, sim? E as outras linhas ficam iguais, ok? Não, 1 sobre 9 não. É 1 mesmo aqui, sim? Estou dividindo por 9. É 1, sim? Ok, então esse elemento aqui já é 1. Agora, o que eu tenho que fazer? O elemento que está embaixo dele tem que ser 0, sim? Esse menos 3 tem que ser 0. Para esse menos 3 ser 0, eu multiplico essa segunda linha por 3, sim? E somo com a terceira linha, sim? Então, multiplica por 3 a segunda linha e soma com a terceira linha. Vai ficar o quê, então? Vai ficar uma matriz. Primeira linha fica como está. 5 sobre 9, 10 sobre 9. Tá. Multiplica a segunda linha por 3. 3 por 1, 3. Menos 3, 0, sim? Aqui, obviamente, né? 0 por 3, 0. Mais 0, 0, sim? Ok. 3 por 1, 3. Menos 3, 0. Ok. Agora, 3 por menos 5, menos 5 sobre 9. É menos 5 sobre 3, sim? Então, menos 5 sobre 3 aqui, mais 5, sim? Isso é o quê? 5 é a mesma coisa que 15 sobre 3. Então, isso aqui dá 10 sobre 3. Tá? 10 sobre 3 aqui. Agora, menos 10 sobre 9 por 3. Menos 10 sobre 3. Mais 10, sim? Menos 10 sobre 3, mais 10. Isso aqui dá 20 sobre 3, sim? Então, 20 sobre 3, tá? Pronto. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer agora que esse aqui vire 1, sim? Então, como que eu faço isso? Multiplica essa terceira linha por quanto? Por 3 sobre 10, sim? Então, multiplica por 3 sobre 10 a linha 3. Então, as outras linhas ficam iguais. 0, 1, menos 5 sobre 9, menos 10 sobre 9, 0, 0. Multiplica essa terceira linha por 3 sobre 10, hein? 3 sobre 10 por 0, 0. 3 sobre 10 por 0, 0. 3 sobre 10 por 10 sobre 3 é 1, sim? E agora, 20 terços por 3 sobre 10 é 2, sim? Então, ficou essa matriz aqui. E essa matriz já é mais simples, sim? Tem mais zeros. E qual que seria o sistema que corresponde a essa matriz? O sistema que corresponde a essa matriz seria esse sistema aqui, sim? A essa matriz aumentada seria x menos 2y mais z igual a 3, sim? Y menos 5 sobre 9z igual a 10 sobre 9, sim? Z igual a 2, sim? Coeficiente do x na segunda equação é 0. E coeficiente do x e do y na terceira equação é 0, sim? Então, esse é o sistema. Agora, esse sistema tem as mesmas soluções que o primeiro sistema aqui, sim? Mas esse aqui já é bem mais fácil de resolver, sim? Daqui temos imediatamente, o z já é 2. Agora, para o y, o que eu tenho? Substituo o valor do z, sim? Y menos 10 sobre 9, sim? Opa, peraí, aqui é menos 10 sobre 9 aqui, sim? Y menos 10 sobre 9, menos 5 sobre 9. Menos 5 sobre 9 vezes z, que é 2, é igual a menos 10 sobre 9, sim? Então, menos 5 sobre 9 por 2 é a mesma coisa que 10 sobre 9, sim? Então, daqui teríamos y menos 10 sobre 9 igual a menos 10 sobre 9. Então, o y tem que ser 0, sim?
Então, já temos z e temos y. Z igual a 2, y igual a 0. Então, daqui temos que x menos 2 vezes y, que é 0, sim? Mais 2 é igual a 3. Então, daqui, o x é igual a 1, sim? Então, a solução do sistema de equações seria esse aqui. X igual a 1, y igual a 0 e z igual a 2, tá? Então, é dessa forma que resolvemos equações pelo método de eliminação de Gauss-Jordan, tá? Então, de novo, qual que é o roteiro, sim? O roteiro é o seguinte. Primeiro, tem um sistema de equações, tá? Nesse sistema de equações, eu olho para a matriz aumentada, ou seja, a matriz dos coeficientes das variáveis, sim? E junto a ele, a coluna dos b's, sim? Dos números que estão do lado direito da igualdade, tá? E agora, o que eu faço depois? Eu tenho que escalonar a matriz. Então, o primeiro elemento dessa matriz tem que ser 1. E os que estão embaixo dele tem que ser 0, tá? Eu faço isso com operações linha, com as operações elementares, trocando linhas, multiplicando linhas por algum número ou somando linhas, tá? Eu posso fazer essas operações, tá? E com essas operações, eu tenho que chegar a uma matriz dessa forma aqui, triangular, que vai ser bem mais fácil de resolver isso, tá? Tem essa matriz triangular, essa matriz é a matriz de algum sistema, sim? Esse sistema tem as mesmas soluções que o sistema inicial, tá? Mas tem a vantagem que é bem mais fácil de resolvê-lo. Então, é isso que procuramos, reduzir com operações linha para obter um sistema que seja bem mais fácil de resolver, tá? Então, deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Então, nesse caso, esse sistema, sim, esse sistema que vimos aqui, é compatível, determinado, sim? Tem uma única solução. A solução é essa aqui. X igual a 1, y 0 e z igual a 2, sim? É a única solução do sistema. Agora, vejamos outro exemplo aqui. Vejamos, por exemplo, pensemos nesse sistema. X mais 2y mais 3z igual a 4. 2x mais 3y mais 4z igual a 5. 3x mais 5y mais 7z igual a 9, sim? Esse sistema aqui, esse sistema já, assim, de cara, é compatível indeterminado. Sim, por quê? Porque a terceira equação, como que eu obtive ela? Somando a primeira e a segunda equações, sim? Então, a terceira equação não vai me dar alguma informação sobre as soluções, sim? Porque eu obtenho ela com a primeira e a segunda. Então, toda a informação que eu quero está na primeira e na segunda. Então, a terceira é meio como se fosse irrelevante. Eu obtenho ela das outras, sim? Então, teremos um sistema de duas equações. Sim, eu obtenho essa equação das outras duas, tá? Então, analogamente, esse caso aqui, sim, ao caso que vimos aqui, cadê? A esse caso aqui, sim, pode ver-se que esse sistema de equações vai ser incompatível, tá? Mas vamos ver como é que fica isso com a eliminação, sim? Quando eu faço o procedimento anterior, como é que tem que ficar a matriz para que eu saiba que esse sistema é compatível indeterminado, tá? Então, o que fazemos primeiro? A matriz aumentada, sim? A matriz aumentada é a matriz dos coeficientes, sim? 2, 3, 4, 3, 5, 7 e juntamos os b's, 4, 5, 9, tá? Então, essa é a matriz aumentada do sistema, ok? O que fazemos? Primeiro, o primeiro elemento tem que ser 1, ele já é, então não temos que fazer nada aí, sim? Agora, os elementos que estão embaixo dele têm que ser zeros, sim? Para zerar esse 2, o que eu faço? Multiplico a primeira linha por menos 2 e somo com a segunda, sim? E para zerar o 3 que está embaixo do 2, o que eu faço? Multiplico a primeira linha por menos 3 e somo com a terceira, sim? Então, já vamos fazer agora assim, já isso junto, as duas coisas juntas agora, sim? Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por menos 2 a primeira linha e somar com a segunda, sim? E além disso, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por menos 3 a primeira linha e somar com a terceira, sim? E vamos ver como é que fica a matriz. Então, a primeira linha, eu não faço nada nela, fica do jeito que está. A segunda linha, eu vou substituir por quê? A multiplicação de menos 2 pela primeira linha mais a segunda. Menos 1 por menos 2 dá 2, com o 2 dá 0 aqui, sim? Menos 2 por 2 dá 4. Mais 3, menos 2 por 2 dá menos 4. Mais 3, menos 1, sim? Menos 2 por 3, menos 6. Mais 4, menos 2.
menos 2. Menos 2 por 4, menos 8, sim? Mais 5, 3, sim? Menos 3, desculpa. Pronto, agora, com a terceira linha, eu multiplico a primeira linha por menos 3 e eu somo com a terceira. Ok, multiplico a primeira linha por menos 3. Menos 1 por menos 3 mais 3, 0, sim? Menos 1, 2 por menos 3, menos 6. Mais 5, menos 1, sim? Agora, menos 3 por 3, 9. Menos 9. Mais 7, menos 2, sim? Agora, último elemento. 4 por menos 3, menos 12. Mais 9, menos 3, sim? Ok, temos isso aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou continuar escalonando a matriz, sim? Eu teria que fazer que esse elemento agora ele seja 1, sim? Esse elemento daqui tem que ser 1. Então, multiplico essa fila por menos 1. Então, multiplicamos a segunda fila por menos 1. Menos 1 vezes a segunda fila. E as outras filas ficam como estão, sim? Então, multiplica por menos 1. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 2 por menos 1, 2. E 3, sim? E a terceira fila, deixemos como ela está, sim? Pronto, esse elemento já é 1, sim? Agora, o elemento que tem embaixo dele, ou seja, esse elemento aqui, tem que ser 0, sim? Como é que eu faço isso? Então, sumo a segunda fila com a terceira, sim? Se eu sumo a segunda fila com a terceira, faz zerar esse menos 1, sim? Segunda fila com a terceira. 1, 2, 3, 4. Segunda fila fica como está. Agora, soma a segunda com a terceira. 0 mais 0, 0. 1 menos 1 é 0. 2 menos 2 é 0. 3 menos 3 é 0. Sim? Então, chegamos nessa matriz aqui. Sim? Chegamos nessa matriz aqui. Qual que seria a matriz associada desse sistema aqui? Seria assim, qual que seria o sistema do qual essa é a matriz associada a esse sistema? Ou seja, o sistema que corresponde a essa matriz. Seria esse aqui. X mais 2 vezes y mais 3z igual a 4. X, não, x não. Y mais 2z igual a 3. E 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Ou seja, 0 igual a 0. Sim? Então, nesse caso, o sistema vai ser compatível indeterminado. Sim? Por quê? Porque, por exemplo, aqui, o que eu teria? Na segunda equação, o y seria igual a 3 menos 2 vezes z. Sim? Para qualquer valor que eu dei para o z. Para qualquer valor que eu dei para o z, eu vou ter y que vai ser igual a 3 menos 2 vezes z. Por exemplo, se o z é 0, o y é 3. Com esse y, eu tenho um valor do x aqui, sim? Por exemplo, nesse caso, se o y é 3 menos 2 vezes z, sim? Então, para encontrar o x, o que eu faria? Substituir o y aqui. Mais 2 vezes 3 menos 2 vezes z, mais 3z igual a 4, sim? Então, daqui temos o quê? Resolvendo isso, x mais 6 menos 4z mais 3z igual a 4. Então, daqui, o x é igual a 4, 6 aqui, menos 2, e menos 1 mais z, sim? Então, o x vai ficar assim, e o y fica assim, 3 menos 2z, e x 2, menos 2 mais z. E o z pode ser qualquer coisa, sim? Então, quando eu vou mudando o z, se o z, por exemplo, é 1, eu tenho um valor para y e um valor para x. Se o z é 2, também tem um valor para y e um valor para x. E assim, tem infinitas soluções que verificam esse sistema, tá? Então, esse sistema aqui é compatível indeterminado, sim? Sistema compatível indeterminado, tá? Então, como que eu vou reconhecer esses sistemas, sim? Nesse sistema, vamos ver daqui a pouquinho, mas sempre vão aparecer coisas assim, desse tipo aqui. Filas que são zero, sim? Vão aparecer essas coisas ali. E aí, essas filas, elas não dão informação sobre o sistema, sim? Por quê? Porque essa fila corresponderia a que equação? 0 igual a 0, sim? 0 igual a 0 não dá nenhuma informação sobre as soluções, sim? Então, nesse caso, quando vejamos essas coisas, já temos que pensar que isso tem alguma relação com os sistemas compatíveis indeterminados, tá? Ok, então, já vimos isso. Agora, vamos ver outro método. Já falamos método de Gauss, que é método de eliminação. Agora, vamos ver o método conhecido pela regra de Cramer, tá? Que ele se baseia no cálculo de determinantes. Então, já vimos o que são os determinantes na aula passada. Sabemos calcular determinantes de qualquer matriz. Então, estamos em posição de estudar o método de Cramer, a regra de Cramer, tá? Então, o que fala a regra de Cramer?
vou falar um pouquinho do que está nos slides e eu já explico com mais detalhe, tá? Então já falamos isso aqui, métodos, resolução por escalonamento, que já fizemos, sim, e as regras de Cramer, tá? Então, primeiro, para aplicar a regra de Cramer, eu preciso que a matriz do sistema seja uma matriz quadrada, tá? Então, a regra de Cramer vai funcionar quando? Quando eu tenha o mesmo número de equações, o número de equações coincida com o número de variáveis, de incógnitas, sim? Então, primeiro eu tenho que verificar isso para aplicar Cramer, tá? Então, se temos essas condições ali, o que fazemos? Primeiro, vamos olhar para a matriz do sistema, tá? E se essa matriz fosse não singular, ou seja, se tiver inversa, ou seja, se o determinante for diferente de zero, podemos aplicar a regra de Cramer, tá? Caso contrário, não podemos também, ok? E como que vamos encontrar as soluções? As soluções da regra, com a regra de Cramer. Então, primeiro, se o sistema, já sabemos, sim, já falamos na aula passada, se temos uma matriz quadrada, um sistema com o mesmo número de equações e de variáveis, e a matriz do sistema tem inversa, então esse sistema é compatível, determinado, tem uma única solução, sim? Inclusive já falamos qual. Profesor, Oi. profesor, una consulta. En el método de escalonamiento de Gauss, y cuando tengo, por ejemplo, para resolver un sistema que no tiene solución, ¿cuál sería su estructura, profesor? Qual seria a estrutura? Ok, poderia ser assim, mais ou menos assim. Uma matriz que vamos pensar que é 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Poderia ser essa aqui, 0, 0, 0, 1, tá? Por quê? O que significaria isso aqui? Qual que seria o sistema associado com essa matriz, sim? Que tem essa matriz aumentada? Seria esse aqui, sim? X mais 2 vezes y mais 3 vezes z igual a 4, sim? Y mais 2 vezes z igual a 4, sim? E aqui seria o quê? 0x, sim? Vamos colocar 0x mais 0y mais 0z igual a 1, sim? Se por algum acaso chegamos numa matriz desse tipo aqui, então o sistema que tem essa matriz seria esse aqui, sim? E, obviamente, não pode ter uma solução, sim? Porque isso aqui é zero. Zero não é igual a 1, sim? Então, se a matriz tivesse mais ou menos essa forma, sim? Isso já dá para analisar. Se sabendo a matriz, dá para saber se o sistema tem solução, tem infinitas soluções, não tem solução. Por exemplo, nesse caso aqui, é só analisar. É só analisar. Se tem essa matriz aqui, temos esse sistema de equações. E esse sistema não tem solução, sim? Porque teria zero igual a 1. Então, não tem solução. Não tem números que verifiquem isso, sim? Não tem números y, x e z que verifiquem isso, sim? É mais ou menos isso é que estava perguntando. Sí, profesor, gracias, está bien. Obrigado. Tá. Uma boa pergunta. Ok. Então, estávamos falando da regra de Cramer, sim? Quando que podemos aplicar a regra de Cramer? Quando a matriz do sistema ela tenha inversa, sim? Seja inversível, sei lá, tá? Então, nesse caso, eu posso aplicar a regra de Cramer, sim? Tenho que ter o mesmo número de variáveis e com o número de equações, tem que coincidir, tá? E já tínhamos falado anteriormente que se acontece isso, o número de variáveis é igual ao número de equações e a matriz do sistema é inversível, temos uma única solução. E qual que era essa solução? Era o quê? Se tínhamos, por exemplo, uma matriz A, B, C, D, sim? Ou melhor assim, um sistema A em duas variáveis somente, tá? Vamos pensar em duas variáveis. AX mais BY igual a P, por exemplo. CX mais DY igual a Q, tá? Temos o sistema de equações de duas variáveis. E temos qual que seria a matriz do sistema aqui? Seria essa matriz A, matriz dos coeficientes, sim? A, B, C, D, sim? Se essa matriz é inversível, ou seja, se determinante de A é diferente de zero, sim? O que significa isso, determinante de A? Determinante de A, já vimos, na matriz 2 por 2 é A, D menos BC, sim? Se for diferente de zero, então o sistema é compatível determinado, sim? Compatível determinado, ou seja, tem uma única solução. E qual que era essa solução? Fácil, sim? Como é que fazíamos isso? Pegávamos essa equação aqui e escrevíamos ela de forma matricial. Escrevíamos assim, vai ser a mesma coisa que quê? Que escrever A, B, C,
D multiplicado por x, y igual essa matriz P, Q. Sim? É a mesma coisa. E já vimos isso também, se não me engano. Tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque se multiplica nesse lado, no lado esquerdo, multiplica as matrizes. O que daria? É uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1. Então, ficaria o resultado uma matriz 2 por 1. Sim? Qual que seria a primeira entrada? A entrada 1, 1. Multiplico a primeira linha com a primeira coluna. AX mais BX mais BY. Sim? AX mais BY. Seria o primeiro elemento dessa matriz. E o segundo elemento, a entrada 2, 1. Segunda linha com a primeira coluna. CX mais DY. E AX mais BY é igual a P. Sim? CX mais DY é igual a Q. Então, é por isso que essas duas coisas, escrever dessa forma aqui o sistema, ou escrever dessa outra forma, é a mesma coisa, tá? Então, essa é a forma matricial e essa aqui é a forma usual, ok? Então, temos isso aqui, é a forma matricial. E agora, se essa matriz aqui, a matriz do sistema, tem determinantes diferentes de zero, o que eu posso fazer? Tem inversa. Então, vamos multiplicar pela inversa ambos os lados. Então, seria A, C, D, B, D, menos 1, B, D, menos 1, vezes A, B, C, D, X, Y. Sim, estou multiplicando pela inversa à esquerda, sim? Porque lembrem que a ordem na multiplicação de matrizes é importante, sim? Não é a mesma coisa multiplicar A por B que multiplicar B por A, sim? Então, tem que manter a ordem. Multiplicou pela esquerda, tem que multiplicar pela esquerda. A, B, C, D, menos 1, vezes PQ, sim? Agora, eu não coloquei explicitamente aqui, mas sabemos calcular a matriz inversa, sim? Sabemos calcular a matriz inversa. Já sabemos que para calcular qualquer matriz inversa, o que fazemos? Calculamos primeiro a matriz adjunta, sim? Adjunta, que é a matriz dos cofatores, e depois transpomos, sim? E dividimos pelo determinante. Isso era a matriz adjunta, que já tínhamos falado anteriormente, tá? Mas numa matriz 2 por 2 sabemos qual que é a cara, explicitamente, sim? Mas tá, não vem ao caso, pelo momento, tá? Mas agora, isso aqui, o inverso de uma matriz pela matriz, tá? A identidade, sim? Ou seja, dá essa matriz aqui, 1, 0, 0, 1, x, y. E aqui isso fica como está, menos 1, pq, sim? Agora, identidade multiplicada por x, y, isso vai dar a mesma coisa que x, y aqui, menos 1, pq, tá? Então, olha aqui, essas são as variáveis, sim? Então, essas variáveis seriam igual. Como que calculo o x e o y? Multiplicando essas duas matrizes. O p e o q são conhecidos. São números aqui, sim? São números do sistema. São esses números aqui. A matriz, essa matriz é conhecida. Então, eu posso calcular a inversa. Então, a inversa dessa matriz vezes pq vai dar xy. Então, essa vai ser a única solução do sistema. Sim? No caso que esse determinante, que essa matriz aqui, seja inversível, tá? Então, quando temos uma matriz inversível, tá? E aqui não importa o tamanho, eu fiz para 2 por 2 porque é mais fácil de ver, sim? Com fins mais didáticos. Mas não importa o tamanho da matriz. Tem uma matriz quadrada inversível, então, esse sistema vai ter uma única solução, que vai ser qual? Calcula a inversa da matriz e multiplica pelos elementos da direita, da igualdade, sim? É isso, a solução vai ser essa. Agora, o que fornece a regra de Cramer? Se eu já sei como calcular a solução, por que eu vou aprender a regra de Cramer, então? Se eu já sei que essa é a solução. Então, vamos usar a regra de Cramer, porque a regra de Cramer dá uma forma simples, bem mais simples, de calcular as soluções. Não temos que passar pela inversa da matriz. Temos somente que calcular alguns determinantes, tá? E isso é bem mais fácil que calcular a inversa de uma matriz. Porque já vimos que para calcular a inversa da matriz, deixa eu ver se está aqui no slide, para calcular a inversa da matriz, tínhamos que calcular isso. Tínhamos que calcular primeiro o determinante e a matriz adjunta, sim? E a matriz adjunta, não sei se vocês lembram, mas a matriz adjunta, para calcular a matriz adjunta, tínhamos que calcular os cofatores, todos os cofatores. Sim, calculávamos todos os cofatores, depois construíamos uma matriz de cofatores, calculávamos a transposta disso, e essa era a matriz adjunta. Então, está ali a matriz adjunta, então para calcular a inversa, preciso da adjunta e do determinante. Tá? Então, é muita coisa, é muita conta. Tá? Dependendo do tamanho da matriz, é impossível de fazer a conta humanamente. Então, o que eu faço nesses casos? Eu vou aplicar a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer fala o seguinte. Cadê? Então, nas condições que temos, sim? Número de variáveis é igual ao número de incógnitas. E a matriz do sistema é inversível. O determinante é diferente de zero. Tá? Então,
já sabemos que esse sistema é compatível determinado, tem uma única solução, tá? Tem uma única solução. Como que calculamos as soluções? Tá? Você vai fazer o quê? Vai pegar essa matriz do sistema e na iésima coluna vai substituir essa iésima coluna pelos Bs, sim? Os números que aparecem na direita da igualdade. E tem uma matriz ali. E o determinante dessa matriz vai chamar de DI, tá? Então, a iésima solução vai ser esse DI sobre o determinante da matriz, o determinante do A, tá? Isso aí, eu sei que está meio confuso, Bom, a ideia é bem simples, tá? Eu vou explicar a ideia no caso 2 por 2, é bem simples, tá? A sacada de Cramer foi muito boa, tá? Qual que foi a sacada de Cramer? O que ele fez? O que ele percebeu? O Cramer queria resolver o sistema de equações, e claro que ele fez isso em geral, sim? Mas qual que foi a ideia? Qual que é a ideia? Em sistemas 2 por 2 dá para ver tranquilamente. Queremos resolver esse sistema aqui. AX mais BY igual a P. CX mais DY igual a quê? Tá? Queremos resolver isso aí, sim? Já vimos, sim? Já notamos que esse sistema podemos escrevê-lo da forma matricial. Então, escrever essas duas equações aqui é a mesma coisa que escrever esse produto aqui. A, B, C, D, X, Y igual a P, Q. Sim? Isso já acabamos de ver, sim? Então, é a forma matricial do sistema. Tá? Então, o que percebeu Cramer? Cramer percebeu o seguinte: se eu pego essa matriz aqui, a matriz do sistema C, D, e agora, pega uma matriz identidade. Tá? O que é a matriz identidade? Essa matriz aqui, sim? 1, 0, 0, 1. Sim? Agora, pega essa matriz identidade. E se você quiser calcular o x, qual que é o valor do x, o que vai fazer? Na primeira, o x é a primeira variável, sim? Então, na primeira coluna dessa matriz de identidade, vai substituir essa coluna por XY, pela coluna das variáveis, tá? Então, pega isso e coloca aqui. Em lugar dessa matriz de identidade, coloca isso aqui. Primeira coluna, XY. Segunda coluna, fica como está, tá? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai dar isso aqui. P, Q, B, D. Tá, eu já falo por quê. Já falo por quê, tá? Por quê? Faz o produto dessas duas matrizes aqui. Dessas duas matrizes, faz o produto. Então, o que quedaria? É uma matriz 2 por 2, sim? A primeira linha, a 1, seria a primeira linha aqui com a primeira coluna da segunda, sim? AX mais BY. A linha 2, a entrada 2, 1 seria o quê? Primeira linha com segunda coluna. A por 0, 0, B por 1, B, sim? A entrada 2, 1. Segunda linha com primeira coluna. CX mais DY, sim? E a entrada 2, 2, segunda coluna com segunda linha. C por 0, 0, D por 1, D. Sim? Então, se eu multiplico essas duas matrizes, dá isso aqui. Mas eu sei que AX mais BY é P. Então, isso seria P, o B fica como está, CX mais DY é Q, e o D fica como está. Sim? Então, se eu multiplico essas duas matrizes, dá isso aqui. Sim? Vou colocar a matriz de outra cor. Dá isso aqui. Sim? E agora, o que fez Cramer? Aplica a determinante aqui. O determinante. Então, o determinante aqui, o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes, sim? Então, vamos colocar isso aqui. A, B, C, D, X0, Y1 igual a determinante PQ, BD, tá? Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, determinante de A, B, C, D vezes determinante. Qual que é o determinante dessa segunda matriz? Vamos colocar aqui. Determinante x0, 1 igual a determinante p, q, b, d. Sim? É isso. Agora, o determinante dessa matriz aqui. Sim? Multiplico x por 1 menos y por 0. Então, o determinante dessa matriz dá justamente o x. Sim? Então, ficaria x somente aqui. E aqui ficaria determinante dessa matriz aqui. A, B, C, D. Igual a isso aqui. Determinante PB, QD. Sim? E agora, esse determinante é diferente de zero. Eu já estou assumindo isso para aplicar a regra de Cramer. Então, eu posso passar esse determinante dividindo. Sim? Então, isso aqui seria determinante PQ, BD sobre o determinante da matriz do sistema. Sim? A, B, C, D. Tá? Então, eu calculo x assim. Então, tá. Olha, vamos um pouquinho esquecer todas as contas e qual que é a moral da história. Sim? Qual que é a moral da história?
temos esse sistema aqui, esse sistema de equações, sim? E escrevemos ele na forma matricial, sim? Isso aí é fácil. Agora, o que eu faço? Como que eu vou calcular a primeira variável, o x? Como que eu calculo a primeira variável? Primeiro, pega a matriz do sistema, A, B, C, D, tá? Se quiser calcular a primeira variável, em lugar da primeira coluna, vai colocar os Bs, ou seja, esses elementos aqui, tá? E vai ter uma matriz ali, sim? Que é essa matriz aqui, é essa outra matriz aqui, sim? Qual que é a diferença entre essa matriz e essa matriz embaixo? É a primeira coluna, sim? Então, para calcular o x, o que eu faço? Pego a matriz do sistema e eu substituo a primeira coluna pela coluna 2Bs, tá? E como que eu calculo o x? Vai ser o determinante dessa matriz, que nas notas estão chamadas de DI, sobre o determinante da matriz do sistema, que nas notas está denotado por D, tá? Então, o x, o D1 seria nesse caso, a primeira variável, sim? É assim. E se eu quiser calcular o y como é que seria? Ah, então pego a matriz do sistema. Embaixo, sempre a matriz do sistema. CD. É diferente de zero, sim? Então faz sentido isso aqui. Agora, qual que seria aqui? Ah, então pego a matriz do sistema, y é a segunda variável. Então, na segunda coluna da matriz do sistema, coloca os Bs, sim? Então, aqui a primeira coluna fica como está. E aqui coloca os Bs. Nesse caso, P e Q. E assim calcula o y, tá? Então, essa foi a ideia de Cramer, tá? E a ideia é bem transparente, sim? A ideia é bem... São fatos bem elementares, a ideia é bem transparente, sim? Então, com a regra de Cramer, podemos calcular dessa forma as soluções, tá? Não precisamos passar pelo cálculo da inversa da matriz, sim? Que é bem mais difícil. Então, podemos calcular dessa forma aqui, ok? Por exemplo, aplicamos isso aqui, essa mesma ideia vale para mais variáveis, sim? Vale para mais variáveis. Se tem 3 variáveis, a mesma coisa. Como que eu calculo a primeira variável? Pego a matriz do sistema, na primeira coluna, substituo a matriz dos Bs. Determinante sobre o determinante do sistema. Segunda variável, pego a matriz do sistema, na segunda coluna, substituo o determinante, substituo os Bs. Sim? Essa vai ser a coluna 2Bs. Determinante disso sobre o determinante do sistema. E a terceira coluna, a terceira variável, a mesma coisa. Pego a matriz do sistema, na terceira coluna substituo os Bs, determinantes disso, sobre o determinante do sistema. Tá? Então, é uma regrinha bem fácil. E é bem mais fácil computar isso do que computar as inversas. Aí a gente vai embora com o número de variáveis que tenhamos. Tá? Isso foi só para exemplificar a ideia de Cramer, sabe? Porque isso aqui está nas notas, está nos slides, qual que é a regra de Cramer, tá? Mas é bem mais legal, né? Ver como é que funciona na prática, com duas variáveis, já dá para ter uma ideia bem geral do que Cramer fez, sim? Agora, com mais variáveis, você pode aumentar, pode colocar, fazer a conta com mais variáveis e se convencer que, de fato, a iésima variável é calculada como DI sobre D, sim? Onde DI é a matriz do sistema, é a matriz que eu tenho trocando a iésima matriz do sistema pela matriz dos Bs, sim? Então, calculo o determinante disso. Isso é o DI, tá? A iésima variável eu tenho como DI sobre o D. O D é a matriz o determinante da matriz do sistema, tá? Então, vamos ver uns exemplos, isso já vai ficar mais claro. Ok. Por exemplo, alguns exemplos fáceis, duas variáveis, tá? Para começar. X mais Y igual a... Já fizemos isso aqui, algumas equações. Tem umas que é óbvio saber quais que são as soluções, mas só vamos verificar, tá? Vamos só verificar com a regra de Cramer que essas de fato são as soluções, tá? Só para verificar mesmo, tá? Vamos ver como é que funciona Cramer na prática, tá? Já sabemos que isso aqui tem essas soluções. Então, vamos só verificar pelas regras de Cramer, tá? Como encontrar essas soluções. No sistema 2x2 meio que não tem muita graça, né? Mas, de todo jeito, vamos fazer só para verificar mesmo que essas são as soluções, tá? Então, a matriz do sistema. Qual que seria a matriz do sistema aqui? 1, 1, 1 e menos 1, sim? Quais que seriam os Bs aqui? Os Bs seriam esses aqui, sim? Então, o que fala Cramer? Se quiser calcular a primeira variável, o x no caso, como que calcula ela? O determinante de alguma coisa aqui, sim? Sobre o determinante do sistema, da matriz do sistema. 1, 1, 1, menos 1, sim? Essa matriz tem determinante diferente de zero, sim? O determinante dela é, quanto que é? 1 por menos 1, sim? Menos 1 por 1, menos 2, sim?
menos 2, tá? E agora, aqui em cima, o que vai? Eu quero encontrar a primeira variável. Então, eu pego essa matriz aqui embaixo, a matriz do sistema, e eu substituo. Em lugar da primeira coluna, coloco os Bs, ou seja, 3 e 1. E a segunda coluna fica como está, tá? Então, agora, calcula esse determinante. 3 por menos 1, menos 3, sim? Menos 1 por 1, menos 3, menos 1, menos 4, sim? Sobre o determinante da matriz do sistema, que é menos 2, sim? Então, isso aqui dá 2, sim? Então, já sabíamos, obviamente, mas é para verificar somente, com a regra de Cramer, tá? Daqui a pouco já colocamos um exemplo mais interessante. E agora, com o y. O y é a segunda variável. Então, o que eu faço? Aqui embaixo sempre fica a matriz do sistema, o determinante da matriz do sistema. Ou seja, determinante de 1, 1, menos 1 aqui e menos 1. Sim? Agora, aqui, determinante de qual matriz? Eu estou querendo encontrar a segunda variável. Então, pega a segunda coluna da matriz do sistema e substitui pelos Bs, pelo 3 e pelo 1. E a primeira coluna fica como está, tá? Então, calcula aqui o determinante dessa primeira matriz. 1 por 1, 1, menos 3 por 1, sim? 1 menos 3, menos 2. Sobre o determinante dessa matriz, que já sabemos que é menos 2, sim? Então, isso aqui dá 1. Então, de fato, confere, né? Então, tá. Podemos calcular dessa forma as raízes. Obviamente, nesse caso é mais fácil, sim, somar as equações e pronto, sim? Nesse caso é mais fácil. Mas tanto a regra de Cramer quanto a eliminação de Gauss-Jordan, elas são feitas justamente para equações, para sistemas de equações mais variáveis, sim? Porque computacionalmente são mais fáceis de manipular, tá? Então, com duas equações, duas variáveis, meio que não tem graça, isso é bem fácil, tá? Então, vamos fazer um exemplo com 3 equações e 3 variáveis, tá? Pensa no sistema, nesse sistema aqui, x mais y mais z igual a menos 3. X mais 2 vezes y mais z menos 5 menos x menos y mais z igual a 13, sim? Agora, não é tão fácil, sim? Calcular as raízes como era calcular as soluções, né? Não é tão fácil como no exemplo anterior, tá? Mas primeiro, vejamos se podemos aplicar Cramer. Então, o que fazemos para Cramer? Vamos primeiro ver qual que é a matriz do sistema, matriz dos coeficientes. 1, 1, 1, 2, 1, menos 1, menos 1, 1, sim? Tá. Essa matriz tem determinante diferente de zero? Calculemos o determinante, sim? Tem várias formas. Em matrizes 3x3 tem a regrinha também, né? Que vocês aprendem na escola. E podemos calcular por cofatores também, sim? Então, agora é mais fácil pela regrinha, eu acho. Como é que eu faço? Multiplica esses elementos da diagonal. Dá quanto? 1 por 2 por 1. 2. Mais. Multiplica esse elemento com esse e com esse outro. 1 por menos 1. Mais menos 1. Tá? E agora soma o quê? Agora baixa. Esse elemento por esse elemento e multiplica por esse outro elemento. 1 por menos 1 por 1. Menos 1 também. Tá? E agora vai diminuir. Agora vai diminuir o quê? Pega as outras diagonais. Essa diagonal aqui. Multiplica os elementos. 1 por 2 por menos 1. Isso dá menos 2. Tá? Agora, do mesmo jeito, pega a diagonal que tem em cima dessa, multiplica esses elementos com o elemento da esquina. 1 por 1 por 1, sim? 1. Agora, o resto é o quê? Essa diagonal com esse elemento. Tá? 1 por menos 1 por 1. Menos 1, sim? Então, esse é o determinante. Tá? Esse é o determinante de A. Então, seria quanto que o determinante de A? Aqui seria 2, menos 2, e aqui seria 0. E aqui seria menos 2 mais 1, menos 1, menos 2. Menos 2, sim? Que é igual a 2. Então, o determinante da matriz é 2. Pronto. É 2, então é diferente de 0. Então, podemos aplicar Cramer, tá? É 2. É uma matriz inversível. Podemos aplicar Cramer, sim? Beleza. Vamos aplicar Cramer, então, tá? Agora, o que fala Cramer, então? Você quer calcular o x. O x é a primeira variável, sim? Embaixo pega o quê? O determinante do sistema, da matriz do sistema, sim? Ou seja, o determinante do A, né? Sim? Agora, aqui em cima tem o determinante de quê? Essa mesma matriz do sistema, mas em lugar da primeira coluna, porque estou encontrando a primeira variável, coloca os B. Menos 3, menos 5, 13. Agora, as outras colunas deixa como está. 2, menos 1, 1, 1, 1. E aí? Sim?
Agora, calculemos esse determinante, tá? Calculamos o determinante. Isso já é fácil, sim? Podemos fazer do mesmo jeito que aqui em cima. Multiplicamos primeiro os elementos da diagonal principal, menos 3 por 2 por 1, seria menos 6, sim? Soma a diagonal que está em cima da principal. 13 por 1, 13, sim? Menos 5 por menos 1, 5 por 1, 5, sim? Agora com a diagonal secundária, eu estou fazendo isso aqui, sim? Agora com essa diagonal, quando faz os elementos da diagonal secundária, tem que diminuir. 13 por 2, 26. Por 1, 26, tá? Agora, multiplica esses aqui com esse aqui. É tipo uma estrelinha, né? 5 por 1, menos 5 por 1, menos 5. Sim? Agora com a outra. 1 por menos 1 por menos 3, 3. Tá? Então, esse é o determinante dessa matriz ali. Tá? Sobre o determinante do sistema, que eu já calculei. Se eu calculo uma vez isso, já serve para tudo. Então, isso aqui dá quanto? Agora é só somar, né? Aqui seria menos 5 mais 3 menos 2. 26 menos 2, 24 aqui, sim? Então seria menos 24, e aqui seria menos 6 mais 5 menos 1 mais 13, 12, sim? Sobre 2. Então isso seria menos 12 sobre 2. Seria menos 6, sim? Então x igual a menos 6. Então já temos o valor do x, sim? Então, percebe que se sabe calcular determinantes, o negócio é fácil, sim? É bem fácil, é só suminhas. Então, é bem mais fácil do que calcular a inversa, sim? Calcular a matriz adjunta. É bem mais fácil, sim? O y, o que é que eu faço? A mesma coisa. Determinante de alguma coisa aqui, sobre o determinante da matriz do sistema, sim? Que é o determinante de A, sim? O que é que eu faço? Eu vou calcular a segunda variável. Então, na matriz do sistema, eu vou substituir a segunda coluna pelos Bs. Ou seja, aqui, coloco os Bs. Menos 3, menos 5, 13. E as outras colunas ficam como estavam. 1, 1, menos 1. 1, 1, 1. Sim? Tá? É isso. Agora, calcula esse determinante. De novo, podemos aplicar a regrinha. Assim. Multiplica o que está na diagonal principal. Isso aqui. Então, isso aqui dá menos 5. Sim? Depois, vai para a diagonal em cima. 3 por 1, menos 3 por menos 1. Sim? Isso dá 3. Agora, a outra diagonal. 1 por 1, mais 1. Sim? E agora vai diminuir os produtos das diagonais secundárias. Ou seja, isso aqui. Menos 1 por menos 5 por 1. Isso aqui é 5. Sim? Isso aqui com isso aqui. Menos 3 por 1, menos 3 por 1, menos 3. Sim? Agora, está faltando o quê? Aqui. 13 por 1. Dá 13. Sim? Sobre o determinante de A, que é 2. Sim? Agora é só somar. Aqui temos menos 5 mais 4, menos 1. Sim? E aqui temos 13, 10, 15, menos 15. É isso? Isso. Sim? Sobre 2. Então dá menos 14 sobre 2, menos 7. Sim? Então já temos y. E agora o z. É bem análogo, sim? Bem análogo. Embaixo temos sempre o determinante de A, que eu já calculei. Eu calculo uma vez o determinante de A, sim? Então, a regra de Cramer se reduz aqui, a quê? Neste caso, a calcular 4 determinantes. Determinante de A, o determinante o D1, o D2 e o D3, sim? Agora, o D3 seria o quê? O determinante de a matriz do sistema, sim? Eu pego a matriz do sistema e eu quero a terceira variável, que é o Z. Substitui a terceira coluna pelos Bs. E o demais deixa como está. Então, terceira coluna pelos Bs. Então, no lugar do 1, 1, 1, coloco menos 3, menos 5 e 13. Tá? Primeira coluna, 1, 1, menos 1. Segunda coluna, 1, 2, menos 1. Tá? E agora é só calcular o determinante. E, de novo, se é a mesma história. Multiplica o que está na diagonal principal. 1 por 2 por 13, 26. Agora, o que está na secundária, multiplica com isso aqui. 1 por menos 5 por menos 1, 5. Sim? 5 positivo. Agora aqui, 1 por menos 1 por menos 3, 3. Tá? E agora vai diminuir os produtos das diagonais secundárias. Isso aqui, 3, menos 3 por 2, menos 6 por menos 1, 6. Sim? 1 por 13, 13. E agora, a final é essa aqui. 1 por menos 5 por 1, menos 5. Sim? Sobre o determinante de A, que é 2. Sim? Então, pronto. Aqui fica quanto? Fica 31, 34, menos, aqui dá 12, não, peraí, 19, menos 5, 14, né? Sobre 2. Então, aqui dá
20 sobre 2 dá 10. Tá? Então, essas são as soluções. As soluções pela regra de Kramer são essas aqui. X igual a menos 6, Y igual a menos 7 e Z igual a 10. Que seria menos 16 sobre 2, menos 8. Tá? Então, é assim que se aplica a regra de Kramer. Tá? E, obviamente, né, se, você tem claras as propriedades dos determinantes, dá para usar as propriedades dos determinantes e economizar mais trabalho ainda. Eu acho que é isso. Podemos parar por aqui. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.